Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos nesses dias iniciando a nossa preparação próxima para a festa de Pentecostes, festa em que a Igreja nos faz comemorar o derramamento do Espírito Santo sobre Maria Santíssima e os apóstolos reunidos em oração.
Segundo nos diz o livro dos Atos dos Apóstolos, eles permaneceram unânimes em oração, aguardando o cumprimento da promessa. Cristo, antes de subir aos céus, havia deixado aos apóstolos a recomendação clara: não vos afasteis da cidade até que sejais revestidos pelo poder do Espírito Santo. Ora, então eles iniciaram esses 10 dias, 10 dias de retiro, 10 dias de oração, 10 dias em que o coração deles crescia em fome, em desejo por mais do Espírito Santo, em ansiedade para receber mais de Deus Espírito Santo. Eu queria tomar como ponto de partida dessa nossa tarde de recolhimento umas palavras que São José Maria deixou escritas em É Cristo que Passa. Ele diz: para aproveitarmos a graça que nossa mãe nos traz no dia de hoje, poderíamos pensar, para aproveitarmos a graça que nossa mãe nos traz no mês de hoje, neste mês de maio, neste mês de Maria, e para secundarmos em qualquer momento as inspirações do Espírito Santo, pastor de nossas almas, devemos estar comprometidos seriamente numa atividade de íntima relação com Deus. Não nos podemos esconder no anonimato. Se não for um encontro pessoal com Deus, a vida interior não existe. A superficialidade não é cristã. Admitir a rotina na conduta ascética equivale a assinar o atestado de óbito da alma contemplativa. Deus nos procura um por um e temos que responder-lhe um por um: aqui estou, Senhor, porque me chamaste. Nesse texto, São José Maria chama o Espírito Santo de pastor de nossas almas. É um modo muito peculiar de se referir à terceira pessoa da Trindade, especialmente porque coloca o Espírito Santo em relação direta com as nossas almas. Ele é o pastor, é Ele que cuida das nossas almas, é Ele que alimenta as nossas almas, é Ele que forma as nossas almas. E de fato a Igreja nos diz que Ele é o santificador, é Ele que nos santifica. Ora, se por um lado este modo de São José Maria se referir ao Espírito Santo ressalta o cuidado do Espírito Santo com as nossas almas, por outro lado também ressalta o seu caráter pessoal. Ou seja, Ele é alguém que está cuidando de mim. É alguém a quem, diz São José Maria, nós temos que nos expor. Nós não nos podemos esconder dele no anonimato. Devemos estar comprometidos seriamente numa atividade de íntima relação com Deus. Devemos estar seriamente comprometidos numa atividade de íntima relação com Deus. Ou seja, não tem sentido falarmos do Espírito Santo para pessoas que queiram ser superficiais com Ele, que não tratem, que não têm para com Ele um relacionamento de reciprocidade, que não o tratem como uma pessoa. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é pedir pela intercessão de Nossa Senhora, pedir a graça de tratarmos o Espírito Santo como alguém que cuida de nós, alguém que nos pastoreia, alguém que nos forma, alguém que molda as nossas almas para que elas possam ser semelhantes a Jesus Cristo, alguém de quem nós temos dependência.
São José Maria diz: encaminho, cultiva o trato com o Espírito Santo, o grande desconhecido, que é quem há de te santificar. Não te esqueças de que és templo de Deus, o Paráclito está no centro da tua alma. Escuta-o e segue docilmente as suas inspirações. Esse foi um dos mediterrâneos que São José Maria descobriu ao longo de sua vida espiritual. Que o Espírito Santo é alguém a quem nós devemos escutar. É alguém que fala conosco. Que não é indiferente. Que por ser pastor das nossas almas, está de fato ocupado agora, nesse instante, na missão de nos santificar. Eu me sinto cuidado pelo Espírito Santo. Eu me percebo como objeto das suas atenções. Eu entendo que Ele está dentro da minha alma, construindo essa morada, esse castelo, e pedindo a minha cooperação para que eu esteja dedicado a essa atividade íntima, a essa atividade interior. Eu o trato assim, eu o vejo como o meu Paráclito, como o meu companheiro, como o meu amigo, como o meu ajudador, como o meu intercessor, como o meu advogado, como o meu consolador, como o meu defensor. Eu o vejo assim. Pois eu preciso começar a tratá-lo assim. Nós que estamos nos preparando para o sacerdócio, e nós que já somos sacerdotes, precisamos perceber que tudo na nossa vida depende disso. De deixarmos o Espírito Santo nos moldar. E aqui São José Maria nos sugere essa completa exposição. Ou seja, que nós mostremos ao Espírito Santo, ou talvez que nós deixemos o Espírito Santo nos mostrar quais são aquelas áreas que precisam ser curadas, que precisam ser transformadas em nós. Às vezes nós queremos nos esconder. Às vezes nós queremos ficar numa situação de ocultação espiritual e os problemas não vão sendo resolvidos, porque nós não nos expomos ao tratamento do Espírito Santo. Hoje se fala muito do fogo de Pentecostes, dos dons do Espírito Santo, da força, da unção, do poder. Tudo isso é bíblico e tudo isso é muito bom. Mas nós precisamos falar do tratamento do Espírito Santo. Este que nós pedimos na sequência de Pentecostes: dobra o que é duro, rega o que é seco, sara o que é enfermo. E para isso nós precisamos deixar com que o Espírito Santo nos trate. Me vem ao coração aquela passagem do Evangelho em que Nosso Senhor chega diante do cego e lhe pergunta: que queres que eu te faça? Aquele cego poderia ter dito: Senhor, eu sou cego, o Senhor é Deus. Ora, que pergunta é essa? O que queres que eu te faça? Que pergunta sem sentido é essa? Não parece óbvio que eu quero ficar curado da cegueira? Não. Na vida sobrenatural, nada é óbvio. Quantas vezes eu já vi pessoas que, por exemplo, receberam uma recomendação médica. O médico diz: se você continuar bebendo, você vai morrer. Então, você pergunta para a pessoa: e aí, você quer parar de beber? Ele diz: não, eu prefiro morrer. Mas não parece óbvio que você tem que parar de beber? Não parece óbvio que você tem que largar esses vícios? Bom, parece, mas não é óbvio.
Nada é óbvio. Muitas vezes nós temos aquele pecado guardado, oculto, escondido. Nós temos aquele vício na nossa imaginação, no nosso pensamento, aqueles refúgios imaginários em que nós nos escondemos, os nossos planos B, C, D, os nossos esquemas, e tudo isso está fora do alcance de Deus Espírito Santo. Nós não entregamos-lhe, nós permanecemos ali com a nossa vida confortavelmente levada diante daquilo que nós julgamos ser mais cômodo, ao invés de chegar diante do Espírito Santo e dizer: Espírito de Deus, eu quero parar de brincar de vida espiritual, eu quero parar de brincar com a tua ação onipotente. Hoje estão aqui os meus problemas, dobra o que é duro, rega o que está seco, cura o que é doente. Eu quero deixar o Senhor me tratar exatamente aí, por mais que me doa, por mais que eu precise renunciar duramente, por mais que seja para mim algo muito difícil, por mais que eu tenha que abrir mão de algo que eu gosto, de alguém que eu gosto, eu hoje quero me expor e abrir mão das minhas durezas, dos meus confortos, dos meus ídolos, daquilo que eu criei, daquilo que é mais fácil para mim. É preciso que hoje eu me entregue para que o Senhor me pastoreie, para que o Senhor seja o meu pastor. São José Maria diz: se tu e eu não nos decidíssemos seriamente a cultivar esta reforma nossa interior, imprescindível para uma alma de oração contemplativa, defraudaríamos o Espírito Santo, que santifica a sua igreja e nos impulsiona a clamar: Abba, Pai. Rezar como bons filhos de Deus. Qualquer resistência a esta ação do Espírito Santo equivale a contribuir com o trabalho daqueles que pretendem destruir a igreja, adulterando os seus fins. Rezemos mais, já que o Senhor acendeu em nossa alma este grande amor à Santa Igreja. Clamemos, filhos, clamemos, clama, necesses, e o Senhor nos ouvirá e destruirá a tremenda confusão deste momento. Nos ocupamos apenas exclusivamente de uma tarefa espiritual. A alternativa é indubitável. Ou secundamos o ímpeto do Espírito Santo, que nos leva a servir ao Senhor com alegria, com espírito filial, ou seremos arrastados pelo espírito próprio, pela nossa soberba. E então facilmente ficaremos à mercê do diabo, porque somente o Espírito Santo possui a força definitiva para lançar longe Satanás. Que palavras fortes! Somente o Espírito Divino possui a força definitiva para lançar longe Satanás. Meditai, portanto, na importância de entrar por caminhos de oração, que se percorrem, porque assim se percorrem as sendas da docilidade à graça. Ou seja, quem não entra por caminhos de oração, não tem por que falar de Espírito Santo, porque ele atua justamente aí. Estes tempos de confusão a que São José Maria se refere, estava no ano de 1974, quando escreveu o trecho dessa carta que eu li. Estão longe de acabar. E muitas vezes nós nos colocamos como críticos. Nós ficamos escandalizados com o que os outros fazem, nós começamos a murmurar, existe uma crítica azeda da nossa parte, mas aquilo que nós devemos fazer, o que é? É entrar por sendas de oração, é deixar o Espírito Santo nos transformar, é entrar neste caminho inteiramente espiritual. Ontem mesmo eu lia uns trechos de
uns depoimentos de certos padres do início do século XX que contavam a história da sua vocação. Era muito interessante porque uns diziam que descobriram a vocação porque conheceram um padre que pregava muito bem, outros porque viram um outro sacerdote que atendia bem os doentes e era muito heróico em atender os doentes, outro que era generosíssimo no atendimento das confissões, outro porque fez um retiro e lá ele viu como aqueles homens davam meditações inteligentíssimas. E eu pensava comigo ao ler esses relatos, que quase nenhum deles, ou melhor, nenhum deles, pôde dizer aquilo que Edith Stein disse quando leu o livro da vida de Santa Teresa. Essa mulher encontrou Deus, e é porque essa mulher encontrou Deus que eu quero segui-la. Essa experiência que as pessoas tinham quando se encontravam com São José Maria. A mesma experiência que as pessoas tinham quando iam a Ars para encontrar com São João Maria Vianney. Todos nós conhecemos a história daquele maçom que foi a Ars e voltou de lá e disse: eu vi Deus num homem. Eu poderia dizer com outras palavras, eu vi o Espírito Santo num homem. Eu vi a presença santificadora do Espírito Santo num homem. É isso que as pessoas têm que dizer de nós. Eu conheci alguém que encontrou Deus. Eu conheci alguém que teve um encontro com Deus e alguém que conhece Deus de verdade. Eu quero aprender com ele. Eu quero ir atrás daquele padre, não porque ele prega bem, ou porque ele faz boas coisas, ou porque ele é simpático, ou porque ele é famoso nas redes sociais. Não, eu quero ir atrás daquele padre, eu quero conhecer aquele padre, eu quero aprender com aquele padre, porque ele encontrou Deus mesmo. Ele sabe quem é Deus mesmo, não é uma brincadeira. Ele conheceu Deus vivo. Ele entrou por sendas de oração e ele conheceu Deus vivo. Ele conheceu o Espírito Santo. São José Maria diz: não te limites a falar ao Paráclito, escuta-o. Na tua oração, considera que a vida de infância, ao fazer-te descobrir com profundidade que és filho de Deus, te encheu de amor filial ao Pai. Pensa que antes disso foste por Maria a Jesus, a quem adoras como amigo, como irmão, como aquele que amas. Depois, ao receberes este conselho, compreendeste que até agora sabias que o Espírito Santo habitava na tua alma para santificá-la, mas não tinhas compreendido a verdade da sua presença em ti. Foi precisa essa sugestão. Agora sentes o amor dentro de ti e queres chegar ao trato íntimo com ele, ser seu amigo, seu confidente, facilitar-lhe o trabalho de tirar arestas, de arrancar, de prender fogo. Não saberei fazê-lo, pensavas. Escuta-o, insisto. Ele te dará forças, ele fará tudo se tu quiseres, como sem dúvida queres. Reza-lhe assim: divino hóspede, mestre, luz, guia, amor, que eu saiba acolher-te e escutar as tuas lições, inflamar-me e seguir-te e amar-te. Essa pode ser a nossa oração no final dessa meditação. Divino hóspede, mestre, luz, guia, amor, que eu saiba acolher-te, escutar as tuas lições, inflamar-me e seguir-te e amar-te. Para que o Espírito Santo não seja para nós apenas um nome dito no final da invocação à Santíssima Trindade, para que ele seja alguém que nos trata, alguém que é nosso pastor, alguém que nesses dias de preparação para Pentecostes, nós estamos esperando com ansiedade, como quem recebe uma visita importante. Peçamos a Nossa Senhora que nós possamos acolher o Divino Espírito Santo em nós e viver inteiramente sob a sua inspiração.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quando nós falamos sobre a relação de Nossa Senhora com o Espírito Santo, é inevitável que venham à nossa mente algumas passagens da Escritura. A primeira é a Anunciação. Quando, depois de explicar a Maria que ela será mãe de Deus, São Gabriel lhe explica como isso acontecerá. E ele diz: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E o justo que nascerá de ti será chamado Santo Filho de Deus. Portanto, São Gabriel fala da atuação das três pessoas da Trindade, mas ele diz: o Espírito Santo virá sobre ti. Então, essa é a primeira vinda do Espírito Santo no Novo Testamento. A vinda do Espírito Santo sobre Maria Santíssima, que nós já sabemos que pela sua Imaculada Conceição era cheia da graça do Espírito Santo, mas que recebe uma nova efusão, justamente para que a humanidade santíssima de Nosso Senhor fosse gerada dentro dela. Ora, assim que ela recebe esse anúncio, logo na sequência, São Gabriel lhe diz: também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice, e este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Ora,
Depois de Nossa Senhora dar o seu fiat mihi secundum verbum tuum, faça-se em mim segundo a tua palavra, o anjo retirou-se e o texto continua dizendo: e Maria subiu apressadamente as montanhas da Judéia. Foi visitar Isabel, sua parenta. E, portanto, ela não apenas recebe o Espírito Santo no instante da encarnação, numa medida imensamente maior do que aquela que já lhe era devida pela plenitude de graça. Mas ela vai. Ela corre para as montanhas da Judéia. Ela sobe apressadamente. E quando entra na casa, o texto diz: ao ouvir a sua saudação, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Portanto, a Santíssima Virgem havia escutado a saudação do anjo e ficou cheia do Espírito Santo para ser mãe de Deus. E agora, ao ouvir a sua saudação, é Isabel que fica cheia do Espírito Santo. E com um forte grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. O que mostra que o Espírito Santo, ao suscitar essa exclamação nos lábios de Isabel, não tinha nenhum tipo de escrúpulo em bendizer primeiro Maria e depois a Cristo. Bendita és tu entre as mulheres primeiro, bendito é o fruto do teu ventre. Talvez se fosse um protestante, tivesse escrito esse trecho, inverteria. Não, porque primeiro a Cristo, depois a Maria Santíssima. Não. O Espírito Santo suscita esse grito em Isabel: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, justamente para nos mostrar que a devoção a Maria Santíssima é um recurso mais fácil, mais rápido, para chegarmos não apenas a Jesus Cristo, mas também ao Espírito Santo, que nós recebemos por Cristo, com Cristo, em Cristo. São José Maria dizia em Caminho aquela frase célebre: a Jesus sempre se vai e se volta por Maria. E nós poderíamos parafraseá-lo dizendo: ao Espírito Santo sempre se vai e se volta por Maria. Em contato com ela, uma saudação dela, produzem em nós uma ação forte, vivificadora do Espírito Santo. São José Maria diz em Amigos de Deus, ou melhor, na homilia dele, Amar a Igreja, o fim sobrenatural da Igreja. Se nos comportarmos assim, ele está falando da Santa Missa, pela qual nós devemos ter devoção, encontraremos ao pé da cruz Maria Santíssima, Mãe de Deus e Mãe Nossa. Pela sua mão bendita chegaremos a Jesus, e por ele ao Pai, no Espírito Santo. Nós vemos, portanto, como a devoção a Nossa Senhora é o caminho para nós chegarmos, antes mais melhor, à plenitude da graça do Espírito Santo, a sermos cheios da graça do Espírito Santo. Estes dois Pentecostes pequenos, o Pentecostes de Maria Santíssima e o Pentecostes de Isabel, são a prefiguração do grande Pentecostes que acontecerá depois da ascensão de Jesus aos céus. O texto diz, em Atos dos Apóstolos: e todos perseveravam unânimes na oração, com as mulheres e Maria sua mãe,
Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A palavra grega utilizada para dizer perseveravam e depois perseveravam unanimemente é a palavra proskarterontes, que é muito mais do que a palavra perseverar nos sugere. Aqui está falando de uma insistência contínua. E eles insistiam continuamente. Depois, homotímadon, no mesmo sentimento. A palavra tímadon tem a ver com sofrimento, com sentimento. No mesmo sentir, na mesma mente, na mesma alma, na mesma ideia, no mesmo objetivo. Eles perseveraram continuamente aqueles dias, eles ficaram o tempo todo juntos, aqueles dias insistindo, realizando aquela recomendação de Nosso Senhor: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nessa mesma atitude insistente, perseverante. Eu disse que a palavra perseverante, ela não nos dá a ideia clara de proskarterontes, porque uma pessoa pode perseverar de uma maneira assim passiva, como quem espera. Aqui não, é uma insistência. O texto diz que eles perseveravam, que eles insistiam com constância, constantemente, no mesmo sentimento, em oração, com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Então a construção do texto coloca Maria Santíssima no centro. As mulheres, de um lado, os homens, os irmãos, do outro, e ela no centro. Por que ela no centro? Porque ela já conhecia o Espírito Santo. Ninguém sabia rezar como ela. Ninguém sabia a intimidade divina como ela. A humanidade santíssima de Nosso Senhor tocou as suas entranhas. Se a voz de Maria Santíssima fez com que a criança pulasse dentro do ventre de Isabel, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, o que o contato contínuo com a humanidade santíssima do Verbo encarnado em seu seio não terá provocado na sua alma imaculada. E o efeito que isso trouxe ao longo de toda a sua vida, o convívio com Cristo, a sua maternidade exercida sobre ele, o quanto esse oceano sempre se transbordando do Espírito Santo fez com que ela efetivamente o conhecesse, fosse uma inundação de inspirações. Nós precisamos perseverar unanimemente em oração com Maria. Nós precisamos pedir que ela nos ensine a perseverar, a insistir na oração. Eu dizia na meditação anterior que as pessoas deveriam ir atrás de nós, deveriam nos seguir, dizendo: eu conheci um homem que conhece a Deus, eu conheci um padre que conhece a Deus de verdade mesmo. Esse deveria ser o único critério para nós. Eu dizia acerca daqueles relatos que eu lia, que aqueles padres, eles admiraram virtudes
reais, algumas até heróicas, naqueles outros sacerdotes. E eles foram atrás das suas virtudes. Isso é pouco. Isso é muito pouco. Nós não temos que resplandecer apenas pelas nossas virtudes, por fazermos alguma coisa bem feita. Nós temos que resplandecer porque nós conhecemos a Deus, porque Ele explode de tal modo de nós que, assim como a Santíssima Virgem, as pessoas vão ficando cheias do Espírito Santo na medida em que escutam uma pregação, em que ouvem um conselho, em que nos vêm celebrar, em que nos vêm fazer qualquer coisa. Elas precisam olhar para nós e no convívio conosco elas precisam ter um convívio com o próprio Espírito Santo. Ora, se nós quisermos chegar a isso, nós precisamos insistir constantemente na oração, nesse mesmo espírito. É impressionante como Nossa Senhora em Fátima insiste que nós rezemos, insiste na busca pela oração e insiste na reza do terço. Me lembro que o grande pregador da ordem dominicana, o Frei Lacordaire, que escreveu a esplêndida biografia de São Domingos, que aliás é o padroeiro aqui da minha paróquia, antes de subir ao púlpito, ele ajoelhava e rezava o rosário. Ele perguntava: o que você está fazendo? Ele dizia: estou tomando a minha última efusão do Espírito Santo antes de pregar. Quer dizer, não era o terço rezado assim mecanicamente. Era um mergulho nos mistérios da vida de Cristo para tomar um porre do Espírito Santo, pela intercessão de Nossa Senhora, para embriagar-se, como diz São Paulo aos Efésios: não vos encheis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós podemos nos encher dele na medida em que nós insistimos na oração. Nós precisamos progredir na oração. Qual que é a nossa prioridade no seminário? Não é simplesmente estudarmos, não é simplesmente cumprirmos as tarefas da casa, não é simplesmente nós sermos bons rapazes, sermos pessoas que ganham a confiança dos formadores, que são admirados pelos superiores. Não! A nossa prioridade tem que ser o nosso tempo de oração diário para que nós possamos conhecer Deus pela intercessão de Maria Santíssima. Nós temos que perseverar com ela na oração, com fome e sede de mais de Deus. Sabe, às vezes você fica aí com esses pensamentos nebulosos, com essas dúvidas, com essas crises, com essas vaidades, com essas coisas tão secundárias, com essas preocupações inúteis, simplesmente porque não está colocando prioridade naquilo que é prioritário, não está colocando a oração em primeiro lugar, no lugar central, não está perseverando com Maria Santíssima na oração. A igreja não está formando executivos para cuidarem de pequenas empresas, promoters de eventos, pessoas que saem por aí para arrecadar coisas ou para fazerem campanhas para uns ou outros. Se for isso, está tudo errado. A igreja está nos formando para que nós sejamos homens que conheçamos a Deus de verdade, que conheçamos o Espírito Santo verdadeiramente. São Luís Maria Grignon de Montfort diz no Tratado da Verdadeira Devoção que assim como antes da primeira vinda de Jesus o Espírito Santo foi derramado sobre Maria, antes da segunda vinda de Cristo o Espírito Santo será derramado como num grande Pentecostes sobre as almas marianas. Porque uma alma mariana, ela é atrativa para o Espírito Santo. Ela é receptiva.
São José Maria diz: Maria, nossa mãe, auxilium Christianorum, refugium peccatorum, intercede junto de teu Filho para que nos envie o Espírito Santo, que desperte em nossos corações a decisão de caminharmos com um passo firme e seguro, fazendo ressoar no mais íntimo da nossa alma a chamada que encheu de paz o martírio de um dos primeiros cristãos: Veni ad patrem, vem, volta para teu Pai que te espera. Que palavra tão forte essa de nosso Padre. Intercede junto de teu Filho para que nos envie o Espírito Santo, que desperte em nossos corações a decisão de caminharmos com passo firme e seguro, fazendo ressoar no mais íntimo da nossa alma a chamada. É uma bela petição que nós podemos fazer a Nossa Senhora neste recolhimento de maio, nas vésperas de Pentecostes. Intercede para que o Espírito Santo reavive em mim a chamada, a minha vocação, cujo núcleo central é conhecer Deus, é viver com Cristo, é ser um só com Jesus Cristo. Intercede por mim. E um modo de nós termos uma perfeita devoção à Santíssima Virgem é através de São José. Neste ano de São José, nós podemos olhar para ele como modelo de alguém que conviveu com a Santíssima Virgem, alguém que era uma só carne com ela, alguém que estava unido a ela por uma espécie de comunhão de bens, que por ser uma só carne com a Santíssima Virgem participava dessa mesma infusão, muito mais do que Santa Isabel. Santa Isabel teve este único encontro. São José vivia com ela. E, portanto, cada encontro com a Santíssima Virgem era um novo Pentecostes para ele. Era uma nova efusão do Espírito Santo. Era um impulso de amor. Nós vemos o quanto a presença de Nossa Senhora causa na vida daqueles que tiveram contato com ela por alguma aparição ou coisa assim, causa uma mudança, uma transformação, um êxtase, um impacto. O que Nossa Senhora não causava no coração de São José cada vez que ele a via? Era algo tão intenso. Ele que não era o pai carnal de Jesus Cristo, mas exercia o ofício de pai e era chamado de pai. Do mesmo modo que nós sacerdotes não somos pais carnais do nosso povo, não somos, mas exercemos o ofício de pai junto deles, o ofício de pastores. Nós precisamos ter um convívio com a Santíssima Virgem para que ela provoque em nós essa efusão contínua do Espírito Santo em nossas almas, para que nós continuemos a cuidar do corpo de Cristo como São José cuidou da cabeça, como ele a nutriu. Pela intercessão de Nossa Senhora, nós poderemos viver um Pentecostes verdadeiro, poderemos ser sacerdotes segundo o coração de Deus. Peçamos a ela que é a mãe do amor formoso, que ela infunde em nossos corações, pela sua intercessão, o Espírito Santo, que é o amor nocional em Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós.